Olá pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, e hoje eu tenho um convidado, o Armando Signor Romanha. Tudo bom, Armando? Seja bem-vindo! Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer, algumas dúvidas, alguns temas, referente a lesões, prevenção de lesão no esporte, dores em geral. Então vai ser um bate-papo bem legal. Então fala da tua formação para nós. Certo. Eu nasci em Bento, moro em Bento, trabalho em Bento, mas fui lá para Porto Alegre estudar. Estudei no IPA, no Instituto Porto Alegre, e me graduei em 2018. E depois eu fiz uma pós-graduação em traumato-ortopedia e também em terapia manual. Então eu trabalho com todas essas ferramentas, e é isso aí. Tranquilo. E atua com a parte do lesões esportivas, traumato-ortopedia, né? Isso, exatamente. Eu costumo atender bastante lesões assim de joelho, quadril, ombro, seja cirurgia, às vezes trauma, contusão, assim, mas também dores em geral, lesões que ocorrem no dia a dia sem ter um trauma direto. Também atendo pessoas que querem fazer uma prevenção de lesão, minimizar riscos de lesão. Então, são pessoas também que se importam um pouco mais, com a saúde, enfim, com os benefícios ao longo prazo, digamos assim, com o seu corpo, em relação às atividades que fazem. Ótimo. E em relação a lesões, o que mais aparece por aí, assim? Em relação a lesões, eu atendo muito, como eu falei, de quadril, joelho, ombro, mas eu vejo muito também lesão ligamentar, eu vejo muito dor na frente do joelho, problemas relacionados a tendões, como patelar aqui no joelho, de Aquiles lá no tornozelo, aqui no complexo do ombro também bastante, assim. Se eu não me engano, assim, é o que eu mais vejo assim no dia a dia. E essas lesões, elas ocorrem por serem atletas de final de semana ou alguma lesão mais pelo dia a dia? Como é que elas... Muitas vezes, assim, são atletas, tá? Outros por trauma mesmo, às vezes acidente, assim, ou na rua mesmo, ou até automobilístico, e outros, assim, alguns talvez pelo fator de sedentarismo, tá? Que também não tem um trabalho muscular tão bom, tão eficiente, então também pode ter o risco ali de dor, lesão, enfim, mas também atendo pessoas relacionadas ao esporte, que acabaram se machucando. E fatores de risco, tratamento e prevenção, de repente vamos falar assim dessas lesões. Certo, é uma discussão bem boa, em relação aí aos fatores de risco, Tem muitas variáveis que influenciam nos fatores de risco, Pensando assim no esporte, a questão de frequência de treino, intensidade, volume, então quanto é o esforço daquela sessão de treino, por exemplo, a frequência, quantas vezes faz, quanto tu faz, quanto tempo tu faz, tudo isso, tem uma certa influência, junto a vários outros fatores, A lesão ela é multifatorial, então tem muitos fatores de risco influenciando uma lesão, tá? E uma coisa importante para falar é que é um fenômeno que ele não é linear, por exemplo, ele não segue uma linha. Uma semana tu pode estar bem e numa outra semana esses fatores de risco eles se modificarem. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você vem treinando assim, por exemplo, academia, fazendo sempre treino forte, mas não está muito bem monitorado, a recuperação muscular não está muito boa, não está regenerando muito bem, você vem acumulando muita fadiga também, enfim, muito trabalho, muito volume, muita intensidade, E se você comparar você mesmo com você há 2 semanas atrás, a sua capacidade é menor em comparação à mesma tarefa. Por exemplo, se a gente comparar uma tarefa assim,
de que você fazia tal exercício com determinada carga, por exemplo, a sua capacidade em relação à demanda para essa tarefa ela é menor porque você já vem perdendo eficiência muscular do tendão, né, sobrecarregando a articulação. Então, tudo isso aí você foi perdendo a capacidade, né? Que em relação, por exemplo, assim, do outro lado da moeda, se você quer prevenir alguma lesão e você tem uma tarefa, o esporte ou atividade do dia a dia que está aqui, né? E a sua capacidade está aqui embaixo, né? Você tem que treinar para melhorar, para conseguir, né, ficar no nível para sua tarefa, para ser ela feita com segurança, né? Ser feita com de maneira adequada, né? Com a musculatura respondendo de maneira adequada. Mas se você tiver muito abaixo, né, e você também não treinar com uma sobrecarga adequada, né, com um monitoramento adequado, você também não vai evoluir a sua capacidade. Então, a tarefa vai estar sempre muito acima de você. Esse é um exemplo assim que eu costumo passar bastante para os pacientes, que tem que acertar bastante nessa questão de volume de treino e tudo mais. Além disso, tem outros fatores que influenciam, né? Qualidade de sono, o estresse, como eu já falei antes, a regeneração muscular, enfim, nessas questões de qualidade de vida. E isso influencia bastante, que mesma coisa como o exemplo anterior, se você comparar com a semana passada, em que você dormia bem, não estava estressado, não tinha nada, e nessa semana você está dormindo mal, poucas horas de sono, sono interrompido, muito estresse, né? A sua capacidade também já está menor. Cai muito. Isso, cai muito. Não. E a frequência é importante, né? Como você falou, a frequência de treino, porque não adianta às vezes o atleta ou o paciente querer chegar naquele nível e treinar uma vez na semana, mas fazer assim, pegar pesado na academia e acaba lesionando e não tendo resultado, né? Exatamente, tem que ser uma coisa assim que tem que ter um objetivo claro, né? Tem que ter uma programação bem feita, porque não vai ser de um dia para o outro que tu vai melhorar. E também acelerar muito o passo também não é uma boa ideia, né? Então isso aí tem que ser bem pensado, todo esse processo, né? Ter sempre o objetivo, o que tu quer melhorar, o que a gente vai buscar prevenir, quais são os fatores de risco principais no esporte, e também todos aqueles fatores ali em relação a treino, ao teu dia a dia, a tua qualidade de vida, procurar monitorar isso aí, para numa semana você planeja de uma forma e fica monitorando para ver se na outra não precisa fazer alguma modificação, algum ajuste, para, né, você sempre conseguir estar com a sua capacidade o mais alto possível para não ter risco de lesão. As lesões ocorrem justamente quando a pessoa quer fazer demais, né? Ter um treino excessivo, né? E com pouco tempo de descanso, e de repente a rotina também, corrida, faz o pessoal procurar uma vez na semana querer fazer umas 3 horas e depois os outros dias não tem tempo, acaba não fazendo, né? Com certeza, isso exige muito também da vontade da pessoa, primeiro em querer se empenhar para isso e se organizar, né? Porque muitas vezes se não é um profissional, né, que tem o trabalho, né, que não é o esporte, enfim, tem que arranjar tempo para isso, enfim, né, tem que também procurar bons profissionais para ajudar essa pessoa, né, porque tudo ali, todo o contexto, né, vai influenciar ou no sucesso ou talvez em alguma coisa que não seja tão... Uma coisa que... E agora vamos falar da parte do tratamento, então, de repente, o que seriam os tratamentos nesses casos, assim, de lesões? Certo, aqui eu vou falar bastante também em relação ao que eu falei antes, fazer um link com a questão da capacidade e da demanda, né? Por exemplo, em dores assim, na frente do joelho, aquela dor patelofemoral, relacionadas a tendões também, isso aí tem algo em comum, né? Que é o que eu falei antes, a capacidade e demanda. Porque se
você está dando muito estímulo ou pouco estímulo, dependendo de quanto a tarefa exige de você, né? Pode ser que venha surgir a dor, né? E nesses casos, né, quando a dor surge também, né, você vai tratar. Surgiu a dor, é um alerta que o corpo está dando, né? Que tem alguma coisa errada aí, então tem que investigar. E aí, por exemplo, assim, vamos supor, tem a dor na frente do joelho e você vai no médico, faz um exame de imagem, aí aparece que tem condromalácia, um desgaste ali na cartilagem da patela, aí você relaciona o exame com o que você sente aqui na frente do joelho. Aí tá um erro, né? Que muitas vezes as pessoas tratam o exame de imagem, né? Só a consequência. Porque muitas vezes isso aí aconteceu porque é resultado de uma sobrecarga, né? Mas que não é exatamente a culpa do joelho. Nem sempre é só o quadríceps fraco, né? A musculatura aqui na frente da coxa que está fraca. Muitas vezes são musculaturas incompetentes em outras partes do corpo, por exemplo, ou no quadril, ou no tornozelo e no pé, né, que podem não estar fazendo as funções de maneira adequadas, né, e delegando, né, a sua função para outras musculaturas, para outras articulações, e aí o joelho é sempre uma estrutura que acaba sofrendo bastante, né. Você trabalha bastante com palmilhas, né, e ali no tornozelo e no pé, muitas vezes, né, desequilíbrios podem também gerar sintomas, enfim, no joelho, né? Posturais, né? Então a tendência de apoio numa região só, num lado só, de repente, ou discrepância de membro também, acaba, né, ocasionando. Sim, acaba aumentando bastante a sobrecarga. A questão da produção de força também, por exemplo, no quadril, se você não está com o quadril ali com as musculaturas competentes, né, ele vai deixar para o joelho ou para o tornozelo também, mas muitas vezes sobrecarrega o joelho, né, e a causa não está exatamente ali no joelho, só que ali ele está tendo uma consequência do problema, está aparecendo exame de imagem também desgastado, só que se você não tratar a causa também, talvez não vai reduzir a sobrecarga ali, a dor não vai diminuir tanto, né? Até pode fazer algum exercício mais focado no joelho, pode ajudar, mas talvez não vá passar 100% a dor, então tem que ir direto na causa. Né? É ideal para tratamento mesmo a gente procurar a causa, né, para saber o que está acontecendo. De repente, se é postural, se é um hábito, ou até no dia a dia, se a pessoa sobrecarrega muito essa região no trabalho, ou daqui a pouco até um esporte que ela utilize muito dessa região, de repente seria bom, né, um trabalho muscular para essa estrutura, para ver se consegue, né, ter uma melhora. Ou melhora postural também, que é bem importante, que muita gente às vezes não se dá conta, né? Que às vezes a postura, a gente tem alguma modificação, alguma alteração na postura que nos faz ter um tipo de pisada ou um tipo de sobrecarga. Então, tudo isso, né? Sim, com certeza. Aí, né, melhorando o movimento, então a articulação, né, melhorando a força, né, então a articulação que talvez não no joelho, né, possa ajudar muito na melhora dos sintomas, né, usar, se tem desequilíbrio no pé, né, usar a palmilha, fazer exercícios ali, os dois, né, juntos, tudo isso vai ajudar com certeza na melhora dos sintomas. Sim, melhora também até na melhora da capacidade física, né, a pessoa vai melhorar, né, a sua performance no exercício, né? Sim, com certeza. E em relação também à prevenção, que é o mais importante, né? A prevenção seria, claro, uma avaliação para saber o que está causando, saber a causa e também até para prevenir outros problemas, né? Além de... Certo. A questão da prevenção também está muito ligada aos fatores de risco, né? Que, enfim, tem que trabalhar também bastante essa questão da capacidade e da demanda, né? E precisamos trabalhar também muito os músculos, né? Eles têm 3 funções principais, que é de absorver, produzir e dissipar energias, né? Então, e conservar energias, desculpa. Então, por exemplo, um corredor de maratona, ele fica tanto tempo correndo porque a musculatura dele consegue conservar muita energia, né? Senão ele fadigaria logo, né? Para produzir força, né? Por exemplo, nem que seja levantado uma cadeira, você precisa produzir força. Então, é muito importante ter isso, né? Descer
uma rampa, descer a escada, você precisa conseguir absorver forças, né? E no esporte é a mesma coisa, né? Para desacelerar, mudar de direção, também precisa conseguir absorver muito bem essas forças, não sobrecarregar os músculos, articulações, tendões. Então, um trabalho muito bom precisa ser feito para isso. Se levarmos em conta ali, por exemplo, a população idosa também, é uma que acaba sofrendo bastante com a falta de força ao longo do tempo, porque naturalmente vai perdendo a capacidade ali de potência, de produzir força, né, ao natural, e como eles muitas vezes, né, vão deixando de fazer algumas coisas, a capacidade deles frente à tarefa, às demandas do dia a dia, também diminui. Por exemplo, se um idoso não consegue produzir muita força, ele vai ter dificuldade de levantar da cadeira, aí ele vai compensar também o movimento, vai ter que fazer mais esforço, ele vai gastar muito mais energia também, então ele vai cansar mais. Aí, por exemplo, também para caminhar, né, risco de queda, o idoso tem muito risco de queda, né, e para não ter risco de queda, né, uma estratégia automática, natural, é começar a caminhar mais devagar, mas aí ele também cansa mais, né. E se por acaso ele perdeu o equilíbrio, né, ele tem dificuldade para se reequilibrar, porque não consegue voltar a produzir força rapidamente, né, para se reequilibrar. Então, a produção de força, né, ali para o idoso seria muito importante. Ali o exercício entraria muito bem, né, nesse sentido, principalmente, não é nem só no esporte, é no dia a dia ali, né, olha a diferença que faz na absorção de forças também, né, às vezes o idoso ali tem bastante problema articular, né, pelo menos é o que eu vejo, assim, e com certeza, né, o exercício também ajudaria, né, a musculatura, ali, os tendões, as articulações a dissipar mais as forças, né, sobrecarregar menos cada músculo, cada articulação, então também minimizaria risco de dor ou também reduziria aquelas dores que eles já têm. Então, com certeza, faria muito bem. Para um sedentário, a mesma coisa, né? Começar com um exercício físico, porque muitos, né, ficam muito tempo sentados e, né, muita dor, né, lombar, cervical, aqui ao redor dos ombros. Tipo de trabalho, de repente fica muito na frente do computador, sentado, então tudo isso altera, né, e daqui a pouco até mudar a rotina, se de repente a pessoa costuma ir de carro e, né, deixar na frente do trabalho, de repente estaciona um pouco mais longe, faz essas modificações, que às vezes o tempo é curto, mas que de repente auxilia já a fazer um exercício, né. Sim, já seria um ponto de partida, uma melhora, com certeza. Claro, o ideal seria fazer exercício com frequência, com intensidade, né, que vá progredindo ao longo do tempo. Exatamente, até porque, né, os outros fatores ali, por exemplo, né, o exercício vai ajudar no organismo em si, né, de repente vai melhorar a qualidade do sono, às vezes também não tem, questão de estresse, enfim, então todos aqueles fatores de risco que nem que eu falei antes, né, também relacionados não só com o treino, mas com a qualidade de vida, também iam melhorar. Né? E agora falando dos atletas também, a questão ali da prevenção, né, seria muito bom para eles, porque se eles conseguissem também, além de prevenir a lesão, né, conseguir conservar energia, eles fadigam menos, você sobrecarrega menos também as articulações, os músculos, os tendões, você consegue produzir mais força, então você é mais eficiente nos movimentos, perde menos a eficácia do movimento ao longo do tempo, né, enquanto está praticando esporte, então consequentemente acaba melhorando a performance, né, fazer um programa de prevenção, além de não perder tempo, não ficar afastado. E a parte do ligamento cruzado anterior, que é muito comum, assim, né, no esporte, no futebol, no basquete. Muito comum. Ultimamente está tendo muita lesão. Quem acompanha esporte, assim, as notícias, enfim, tá vendo que no futebol tá tendo bastante, teve no vôlei também recentemente, basquete também tem muito, assim. E é um problema, assim, bem complexo, né? Porque é até engraçado, assim, ver como é que foi evoluindo
né, parece que a questão da prevenção de lesão, né, na fisioterapia assim, foi evoluindo, né, os estudos vêm mostrando, né, que tem vários programas sendo feitos, mas mesmo assim a lesão de ligamento cruzado anterior continua acontecendo e com muita frequência, né, até é engraçado pensar isso, mas continuando, é um processo bem complexo, né, a reabilitação, ela é bem demorada, e aí que eu acho que está talvez algum erro, né, que possa levar ou a lesão ou até uma nova lesão, né, lesionou uma vez e depois volta ao esporte e lesiona de novo. O que é? Na reabilitação, né, tem um estudo que mostra isso, que no início, por exemplo, a gente fica muito focado visualmente no joelho, o paciente fica muito focado visualmente no joelho porque quer proteger a região, né? Quer proteger ali o joelho e, enfim, não tem mais o ligamento, então não tem mais tanta informação que o ligamento passa lá para o cérebro, né? De dizer qual a posição do joelho, informar, né, como é que está o joelho, né? Então você fica muito visualmente dependente da visão, do seu foco de atenção ali. E aí no início até tudo bem, né? O problema é quando isso vai se arrastando ao longo dos 9 meses de reabilitação, por exemplo. Porque quando você volta para o esporte, o foco vai ser, por exemplo, na bola, no adversário, no jogo ali. Não vai estar prestando muita atenção no joelho em específico. Teu foco de atenção não vai mais estar ali. E aí, por exemplo, em algum movimento de troca de direção, enfim, né, alguma aterrissagem, pode ser que a sua musculatura não consiga responder a tempo de conseguir ajudar a evitar, né, um mecanismo ali lesivo para o ligamento cruzado anterior. E muitas vezes tu rompe um lado, né, fez a reabilitação e rompe do outro lado. E aí pode ser, né, porque foi feito muito tempo de atenção, de reabilitação ali, dando muita atenção só para um lado, ou talvez você treinou o outro lado também com essa mesma estratégia, né? Não teve assim um foco externo, digamos, então você está muito visualmente dependente aqui para o joelho, né? E isso pode ser que seja um risco, né, na volta do esporte. E como é que funciona assim para prevenção, né? Então a prevenção seria mais reforço muscular, só que assim, atletas, certo. Como é que funciona? Por exemplo, como os atletas, por exemplo, de esportes que fazem mudança de direção, giro, como no futebol, no basquete, né? Não é que nem correr na rua, né? Que é só correr em linha reta, ou enfim, pessoas que bruscos, não... né? Explosivos que fazem. Isso, exatamente. E nesses esportes, realmente, como eu falei antes, eu acho que tem que ter uma preparação um pouco mais adequada para isso. Aí o que seria o certo, assim, trabalhar com foco externo, né? Você não trabalhar pensando, tendo foco de atenção no joelho, mas trabalhar com foco em outra tarefa, né? Por exemplo, não dizer para prestar atenção no joelho. Você vai lá fazer, por exemplo, algum exercício de fortalecimento, mas você não vai dizer pro paciente, cuida para o teu joelho não entrar, porque provavelmente ao natural ele já vai ter esse cuidado, digamos assim, a fazer o movimento correto, né? Então, para não ficar cutucando muito, né, para não, ao longo da reabilitação, né, com o passar da reabilitação, não ficar dando sempre esse foco visual, esse foco muito interno aqui no joelho. Outra questão é também fazer uma exposição gradual no esporte. Você voltar dando um passo de cada vez, sempre com segurança. Por exemplo, começa a correr em linha reta, depois faz alguns movimentos de troca de direção, por exemplo, aí vai aumentando a intensidade da velocidade desses movimentos, aí depois você pode treinar contra um oponente, depois você pode treinar com um grupo, né, e não querer ir direto para o jogo, por exemplo, que aí treinando ali, né, passo por passo você vai ganhando confiança,
e você vai também pensando cada vez menos no joelho, né? Tipo, tendo menos aquele foco visual aqui no joelho, vai ganhando mais segurança, o tempo de resposta das musculaturas também vão sendo mais eficientes, né? Então acho que ali é um caminho assim talvez mais seguro, assim, que algumas pesquisas também estão mostrando hoje em dia, que talvez há algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso aí não estava tão evidente assim, né? Porque o receio também de recidiva daqui a pouco, sim, né? Então sim. É grande, né? Exatamente, né? Essa questão da insegurança, tem toda aquela questão com os fatores de risco, né? Você tá inseguro. Se você tiver mais algum outro fator também interagindo com isso aí, tiver cansado, tiver estressado, já está com sobrecarga de treino, isso aí tudo pode interagir, né? Na semana passada você podia estar bem, nessa semana está dessa maneira e pode abrir uma janela de risco de lesão. Então você está seguro para praticar o esporte, assim, é muito importante. Sim, a segurança, né? E na parte do beach tênis, que é moda agora, vamos falar um pouquinho do beach tênis. Eu atendo um paciente daí que faz a prevenção de lesão no beach tênis, ele joga ali 3 vezes por semana, às vezes 4. E como é um esporte na areia, né, que valeria também, por exemplo, para vôlei na areia, sim, enfim, outros esportes na areia, né? Enfim, como é um esporte na areia, quando você pisa no chão, não é a mesma coisa que num solo firme. Na areia... Instável, né? Isso, exatamente. Além de ter essa questão da instabilidade, na areia, né, o pé ele cai, digamos assim. Você pisa e o piso é fofo. Então, a força que você quer produzir, ela já não é tanta como se fosse no solo firme, né? O atraso, digamos assim, da resposta também é maior. E na areia também você usa muito músculo e tem pouca contribuição do tendão. Por exemplo, em relação ao membro inferior, que nem o tendão de Aquiles, você usa muita panturrilha e pouco tendão. Então, muitas vezes dá lesão muscular na panturrilha. Quando você quer acelerar, vai para frente, vai para o lado, né? Você vai arrancar e dá muita lesão muscular porque o tendão está contribuindo pouco para o movimento. Já nos membros superiores, você usa bastante... Consegue usar bastante daí a força elástica que chama, né? Consegue usar bastante contribuição de tendão, né? Mas no membro inferior ali nas pernas, né? Usa muito músculo. E aí um trabalho que eu faço é estimular o tendão para fazer ele contribuir um pouco mais lá na prática, né? Trabalhar também o músculo para ele ter mais segurança, para não sobrecarregar tanto o músculo na prática dele, para ele ter uma capacidade maior do que a demanda. Então aí o músculo não vai sofrer frente à demanda dele ali no esporte. E em relação ao membro superior, também fortalecer bastante. Eu acho que é importante manter a mobilidade também do ombro, porque muitas vezes, né, de tanto saque, né, tanto movimento que faz com a raquete, pode ser que comece a perder um pouco da mobilidade aqui no ombro. Então é bom sempre trabalhar essas questões de mobilidade aqui na coluna, enfim, todo o complexo ali que envolve o ombro. Eu acho que ali trabalhar no solo firme, né, com certeza ajuda muito a prevenir alguma lesão lá na areia. Sim. E qual o esporte na areia ou no solo firme, qual que dá mais lesões, que pode ter mais... Eu não sei muito bem essa estatística, mas eu acho que pelo que se apresenta hoje no solo firme, tipo, por ter muito futebol, né, muitos jogos, muitos, né, tanto vôlei também, parece que essa estatística é maior, né, mas eu não tenho, assim, não sei um dado certo. E agora que está vindo mais a moda, talvez a gente tenha, né, um resultado mais... Isso, em relação à proporção de, né, enfim, de quantos jogam em cada esporte, mas né, a questão ali na areia, né, acaba sobrecarregando bastante músculo, né, ali no próprio tênis aqui também, no beach tênis ou no tênis mesmo, né, a lesão de abdômen também às vezes tem, não é tão frequente, mas é um esporte assim que apresenta lesões no abdômen
Sim, pelo alongamento e depois encurtamento, então acaba também forçando essa região, então é também muito legal trabalhar o abdômen, né? Fazer exercícios ali que façam ele se comportar de uma maneira que consiga aguentar a demanda, principalmente que você, né, vem aqui e saca muito forte, né? Então, porque às vezes o pessoal procura a academia mais para beleza, para estética, mas não pensa que realmente, né, para todos os exercícios e modalidades de esporte é importante, né? Tem uma proteção articular, a musculatura. Com certeza, não, garante, né, a sua saúde a longo prazo, né? Você não precisa se preocupar tanto depois com, sei lá, tomar remédio ou fazer cirurgia, porque você se cuidou. Então, tá, muito obrigada, muito esclarecedor, ótimo, principalmente para o pessoal que estava em dúvida ou, né, tinha alguma, né, pergunta sobre isso. Então, a gente acho que esclareceu bastante, né? Certo, espero ter ajudado, né, esclarecido algumas coisas. É um tema, né, que precisa... que tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que deu para dar uma boa resumida ali, falar sobre alguns assuntos importantes. Variamos bastante. Então tá, muito obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Agradeço.